de maquiagem, tem várias áreas, estética, de várias áreas. A gente é podologia, mas não se limita só isso. Tem da área da saúde, o nosso é mais focado na área da saúde, não é a área da estética, é diferente. Mas tem tanto da área da estética como da área da saúde que é o nosso. Então, se algum de vocês quiser, depois eu posso passar link, contato e ver se tem alguma unidade próxima para quem quiser conhecer. E todo o material que você estuda é de graça também, né? Vocês não precisam comprar nada. Boa tarde a todos. Meu nome é Rosena, né? A gente fez uma dupla, né? Rosena e Rosana, mais conhecida por Rose, né? Então hoje a gente está aqui, como o nosso amigo já falou, que a gente está finalizando. Nós fizemos algumas visitas, né, na casa, então a gente veio trazer alguns conhecimentos a qual a gente adquiriu ao longo do curso. Coisas importantes que às vezes a gente nem sequer imaginava que era tão importante. Creio que vocês também vão olhar outros pés de vocês de outra forma, tá bom? Então, assim, como a Rosana falou, tem uma grande oportunidade, né? Eu acho que todos nós temos oportunidade. O que agrega é a gente querer abraçar a oportunidade que nós temos. Igual não é fácil a gente sair lá do outro lado, no dia de hoje, no domingo, mas a vida, todo o projeto que você tem, todo o objetivo que você busca, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Você vai ter que, às vezes, abrir mão do seu lazer, você às vezes está cansado, às vezes não cansado, você sabe que você tem que ir. Quando chega no finalzinho, parece que é mais difícil do que no começo, mas a vida é feita de obstáculos. E aí você vê, igual no início, né, a gente chegar até aqui e falar, nossa, é tanta coisa que aconteceu no espaço, né, onde a gente ia fazer a apresentação, aconteceu o que aconteceu, a gente improvisa, vai para um lado, vai para o outro, mas a vida continua, a gente não pode parar. Porque o sonho, ele começa, né, no nosso coração, Deus coloca, só que aí você precisa realizar esse sonho. Para realizar esse sonho, você só realiza ele com trabalho. Né? Você não realiza ele sonhando, não. Você sonha, projeta e executa. Tá bom? E é isso. Eu vou ler aqui e o Matheus vai explicar. A gente vai distribuir. Tá. A podologia é a área da saúde, que cuida dos pés e suas doenças. Podólogo, não, o que é o podólogo? Podólogo é o profissional que cuida da saúde dos pés e tornozelos. Ele pode atuar com bebê, criança, jovem, adulto e idoso. Identifica e trata as dores, orienta sobre a higiene dos pés, recomenda o uso de palmito e calçado adequado, identifica futuras doenças nos pés, né? Como a micose, chikungunya e outras coisas. Remove calos e verrugas, que muitas vezes a gente, né, não tem calos, não pode. Hidrata e ensina como realizar massagem e usa óleos essenciais. A gente também vai dar uma pincelada nisso. Bom, esse primeiro slide é o seguinte: desde que o mundo existe, sempre houve problema nos pés. Porém, sempre foi ignorado, sempre colocando prioridade. É mais fácil a gente cuidar do cabelo, do que está à mostra, é mais fácil a gente cuidar das unhas da mão do que está à mostra, mas o pezinho a gente joga dentro do tênis, coloca uma meia e está tudo bem, né? Só que não é assim. Mesmo hoje, quando cortamos as unhas, cortamos a unha errada. A gente trata a região plantar, que é essa daqui do calcanhar, e esquecemos de passar creme. E hoje tem muito creme barato, hidratante. E os mais antigos, para hidratar, passavam óleo vegetal ou sebo de carneiro. Hoje vem sebo de carneiro, como tem, é a melhor coisa para hidratar a região da planta dos pés. Por isso, muitas vezes, vemos alguns problemas que poderiam ser facilmente tratados. Quer falar? Também está mostrando a forma certa de cortar. Quando a gente corta, a volta, mas pode dar um entravar, inflamar e formar uma espécie de úlcera em volta. Então, a gente acha que o certo de cortar é esse aqui. Mas a melhor forma de cortar
corte reto, para evitar a infecção, inflamação. Listamos alguns problemas quando a gente foi lá ver vocês, né? Aí a gente listou os problemas que a gente viu lá. Hoje tem alguns de vocês aqui, então vocês já ficam espertos com os probleminhas, né? Falta de hidratação, falta de cuidado com os pés e os sapatos de meia, aparecimento de bolhas por sapatos menores que o número correto, corte de unha incorreto, machucado nos pés que a pessoa não dá importância, a importância também de vacina em dia, principalmente a do tétano. Então, lá no final eu vou mostrar para vocês o que é o tétano, e patologias que a maioria das pessoas não conhece, onde só um profissional preparado como podólogo pode fazer os cuidados e a prevenção. Não adianta você ir na manicure com uma medidinha, alguma coisa, e falar, isso aqui você conserta. Não, ela não conserta, porque ela não tem uma experiência igual a gente que estudou para isso. A primeira coisa também que a gente viu, que vocês não gostam muito de beber água, né? Não sei vocês aqui, mas lá a gente conversou. Então, a hidratação para as unhas, para o cabelo, é maravilhoso. A hidratação é o processo de repor água no organismo. O nosso corpo perde água pelos poros, né? Com o suor. A água representa 70% do nosso peso corporal. Nós temos água, músculo, os ossos, né? Então a gente tem a 70%, ajunta com esse total de água para todo mundo, né? E aí a gente tem esse peso corporal. A água ajuda na digestão, na circulação, regula a temperatura corporal, evita o ressecamento da pele. Se o corpo não recebe a água necessária, ele desidrata. A desidratação pode causar o aumento da frequência cardíaca. Às vezes você fala assim, eu estou passando mal. Ou a pressão está baixa, ou a pressão está alta. Por quê? Está faltando água no organismo, certo? Redução da função cognitiva. A pessoa que não bebe água, ela não presta atenção nas coisas, porque está impedindo, né? O cérebro não está fazendo a evolução do sangue, das células do corpo. A pessoa começa a ter delírio, né? Às vezes você sai ali e a pessoa está delirando. Nossa, eu estou vendo um bicho lá no céu. E às vezes não é isso, é falta de água. Espasmos musculares, aqueles que vocês, né? Ai, nossa, minha perna, cãibra, né? Perda de equilíbrio, dependendo do grau da desidratação até a morte. Então, aqui, dor de cabeça, cansaço, mau humor, boca seca, inchaço, pele seca, dor das articulações, fome, prisão de ventre e metabolismo lento. É tudo quem não toma água. Basicamente, é uma parte mais básica, protege os pés, quem tem mania de andar descalço, ele ajuda na flexibilidade, o pé não ficar batendo direto no chão gelado, duro, e ficar fazendo aqueles cascão no pé. As palmilhas também tem que ser uma palmilha adequada, porque às vezes você usa qualquer uma, ou tem alguns que nem sem palmilha, aí acaba dando aquele mau odor, né, chulé. Também ter cuidado regular com o sapato para limpar, ter a forma adequada de limpar o sapato, não evitar deixar no sol para o tecido do calçado não danificar, porque a gente acha que deixar no sol mata as bactérias, mas às vezes ele faz o oposto, ele acaba estragando o calçado. Tem também tipo adequado de meia, a gente separa para vocês, mas só para dar só uma parte básica aqui. O jeito certo de lavar a meia, você pode colocar a meia em balde, em bacia, também deixar de molho, não precisar só pegar e esfregar direto. Deixa um pouco de molho nessa bacia com água e sabão, aí depois tira para poder soltar a primeira sujeira. Usar meia de compressão, principalmente para quem é idoso, que ela ajuda na circulação do
pés, o sangue ele tem que fazer força para voltar para o coração, né? Aí ajuda na circulação. Aí as meias de compressão elas podem ajudar nesse processo. Aqui é uma receitinha para colocar no meio de vocês. De novo, coloque as meias no balde, esprema um suco de limão, 2 colheres de sopa de bicarbonato, tá? E sabão, numa água fervente, coloque elas de molho. Porque assim vocês acabam tirando os vírus e as bactérias, e aquele cheirinho, né? Que é o cheirinho de chulé, tá bom? Doença nos pés, que são as unhas encravadas, as micoses, os calos, fungos e verrugas plantares. Quando o pé não recebe o seu cuidado necessário, ele acaba muito descuidado. Com isso, a doença que a gente poderia tratar no começo, acontece o quê? Vai se carregando, descarregando até a hora que vocês não aguentam mais andar, né? Geralmente o podólogo, ele possui muito conhecimento e muita gente acaba indo para a manicure, né? Que é o que eu estava falando, né? Tirando encravada, verruga, essas coisas, e acaba, às vezes, fazendo um mal maior, certo? Geralmente as crianças e adultos gostam de ficar de pé no chão. Só que tem ambiente que você não pode ficar de pé no chão, principalmente as crianças, né? E isso fica muito ruim. Que é a rua, onde tem esgoto, água de chuva, que é suja, parque sem infraestrutura, campinho de futebol, área de várzea. Quem adora jogar a bola, né, descalço na hora de campinho de várzea, né? Então isso daqui é muito prejudicial para o pé das crianças, dos jovens e dos adultos, né? Isso aqui é água suja de esgoto, aqui é a rua cheia de lixo. Então tudo isso traz doenças nos pés. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as dores. Eu acho que essa imagem é bem familiar, né, em alguns casos, né? Alguém que conhece essas bolinhas já teve, né? Dói quando ela estoura, né? Então isso daí também é causado sapatos apertados, porque conforme ele vai fazendo atrito, aí acontece isso no pé. E você não pode, estourar, porque você vê que aquele líquido que solta, a pele que vai saindo, ela dói bastante, né? Acho que quem passou aqui... É uma capa de proteção. Exatamente, tá bom? Se acontecer de furar, você tem que lembrar de lavar com água e sabão e passar o anestésico. Aqui o caso, eu não sei se alguém já viu essa imagem, é familiar no pé de alguém. Eu passei por isso, mas nem sabia o que era até conhecer o curso de podologia, tá? A desidrose, que ela é causada porque no calor a gente tem o hábito de usar muito sapato fechado. E você pode, se vocês perceberem, quando está muito quente, se você começar constantemente a estar usando, você vai ver que vai começar a aparecer. E aí, conforme você usa um calçado mais aberto, uma sandália, ou até o uso de um chinelo, alguma coisa do tipo, você vai ver que ela vai secando, ela não chega a ficar nesse ponto. Por isso que às vezes as imagens, a gente vendo, é bom a gente guardar, porque quando você vê um sinalzinho, eu mesmo tive isso várias vezes, eu não fazia nem ideia do que era. Né? A gente apela para o remédio, apela para tanta coisa, e não tem conhecimento do que se trata, é uma coisa fácil de resolver quando você identifica ela no início, porque ela começa a aparecer, vou mostrar para vocês, né? Porque uma coisa é TV e a gente mostra na prática. Ó, tá vendo? Olha o equilíbrio. Ó, tá vendo? Eu tenho. Então o que acontece? Como eu já identifiquei no início, depois eu vou estar mostrando mais próximo para vocês. Eu já sei o que é. Então o que eu comecei a fazer? Diminuir o tênis para poder ela ir secando. Por quê? Quanto mais você usa o tênis e você está vendo, ele usa, continua usando, o tênis ele vai aquecendo o seu pé e vai aumentando a desidrose. Então a importância de você estar, quando você vê que já começou a aparecer, dá uma equilibrada no calçado. E outra coisa, quando você, com o calor, o pé da gente fica muito úmido também, né? Então não respira, tá bom? Pode passar o próximo. O famoso
bicho de pé, né? Ele tem os nomes técnicos, mas na linguagem popular, o bicho de pé, todo mundo conhece, né? Aí a importância também da gente não estar andando descalço, né? Gostoso, né? Ficar pisando no chão descalço. Principalmente, isso daí acontece também em casos de criança, né? Em lugares abertos, porque eu falei, tanta coisa, a gente está tão propensa a tanta bactéria, então tudo isso, então a gente quando tem as informações, a gente consegue olhar com outros olhos e consegue prevenir isso, porque assim, a gente não precisa, né, deixar chegar nesse estágio igual da desidrose, do bicho do pé, mas a gente pode o quê? Nossa, meu pé é importante, por quê? Quem segura o corpo? Né? Já pensou? Tenta segurar o corpo sem pé para você ver se vai dar certo. Você viu aqui, só com um bonequinho ficou, né? Então a importância da gente começar a olhar uma parte do corpo tão importante que são os nossos pés. Olhar para ele com mais zelo, com mais carinho. Quando identificar alguma coisa diferente, olha, eu achei um negócio assim, nunca pega nada, tenta resolver de uma forma que você nem sabe, ir lá, cutucar, que é a primeira coisa que a gente fazia antigamente. Tá bom? Então sempre identificar. Depois vocês pegam os nomes, né? Eu falo, quiser trocar telefone com a gente, quando aparecer uma dúvida, para ficar gravado isso, porque isso é importante, né? O importante da palestra, às vezes, não é nem a gente ficar aqui só falando para vocês, mas tipo assim, nossa, olha aquilo ali, às vezes a gente encontra isso até no vizinho, no amigo, nossa amigo, eu já até sei o que é isso no seu pé. Você já começa a olhar com um olhar mais crítico, você vê que aquilo ali não é uma coisa tão assim, natural, fala, nossa, olha, falaram lá, olha, você tem que cuidar do seu pé, tá bom? Pode passar o próximo. A verruga plantar também, né, que aponta em uma imagem dela, coloca a imagem, ó. A famosa verruga plantar, isso daqui também acho que é muito comum. Onde que é um pouco diferente, eu acho que hoje quase não se vê, né, não sei se alguém tem. A minha irmã teve na unha, tá bom. Exatamente. Quando eu era criança, eu parecia um couve-flor, porque eram tantas, né? E é uma coisa muito engraçada, a gente também tinha muito, né? Mas também porque a gente vivia brincando com terra, né? A gente vivia descalço, tomando banho em rio e por aí vai, né? Então era impossível você não ter uma verruga dessa, mas é igual eu falo, o famoso olho de peixe também, que é muito comum a gente pegar um alicate, um cortador, o mais famoso, não vou nem dizer alicate, porque na minha época eu nem sabia quem era ele, mas o cortador de unha com certeza eu sabia. Então a gente começa a cortar ela dói também, não sei quem teve aqui, ela dói, eu feria elas para passar remédio, tá bom? Então a importância de quando você vê e outra coisa, quando você, um exemplo, você vê uma verruga plantar, ou olho de peixe, como vocês queiram ver, e você ir lá pegar o seu cortador de unha da família inteira, né? Que todo mundo usa comunitário, né? O meu é da comunidade, o cortador de unha. E aí você vai, pega esse cortador de unha e faz isso, e a outra pessoa vai usar também. Isso daí você contaminou. Então você vai passando de um para o outro, tá bom? Então a importância de você ter o seu cortador de unha, ó, esse é meu, ninguém tasca. Porque normalmente essa coisa em casa é comunitária, né? Comunidade, todo mundo sai, pega o palitinho, enfia aqui, o outro pega também. Então, assim, gente, você está levando o vírus, então ele acaba contaminando também, tá bom? Pode passar o som. Ele está a parte da Toalha também. Também, porque contamina ali, né? Tá bom? Unhas, a gente vai falar um pouco de unhas quebradiças, normalmente acontece isso, criança é um caso sério, temos que ter um olhar atento, mais cuidado, um gesto de amor. Criança gosta muito de jogar bola, né? Recentemente, um caso de um amigo nosso, ele acho que trupicou. Aqui acho que quando não tempo também a gente brincava na rua, dava uns topão, arrancava tudo, né? Hoje você nem tem mais isso, né? Hoje você não vê, né? Não é verdade? Então, assim, isso também acontece, então é dolorido. Você não pode arrancar, puxar, entendeu? Então, sempre quando acontecer alguma coisa do tipo, igual eles estavam falando, a falta de água, a falta de uma alimentação adequada também, a gente também, as unhas ficam fracas, elas ficam quebradiças, tá bom? No caso do corte, né, das unhas, com o Matheus no anterior vocês já falaram, né, sobre o corte, a importância de ter cada um ter seu cortador de unha e sempre cortar reto, tá? Aqui a famosa
Ah, eu também sei, ó. Ó os causadores, então. Ó os causadores, né? Isso dói, viu, gente? Aí a gente começa a ver a importância. Quando eu trabalhei numa loja, a gente só podia usar escarpão. Então pensa, quando eu comecei o curso, gente, meu pé não tem antes e depois, né? Meu pé já não é bonito, mas ele era muito feio. Muito. Se eu olhava assim, eu falava, não, gente, isso não é o pé. Quando eu comecei a fazer o curso, a gente começou a adquirir bastante conhecimento. Aí você vê eu falo que quando eu comecei, nessa parte assim, principal, onde a gente pisa, né? Aqui, mas eu passava a mão assim, gente, era um calo assim, sem noção. E aí você vê que conforme você troca o uso do seu calçado, o que acontece com ele. E eu parei, como eu não estou mais trabalhando em loja, lá eles não exigem mais usar esse cartão, hoje é outro pé, nem tem calo mais na planta do pé, o calo. Então aí a gente, por isso que é bom você identificar no início, entendeu? A joanete também, a joanete é por quê? Às vezes a gente, os calçados, quando ele, principalmente o escarpão, ele está fazendo isso, não está? Então ele está deformando, né? Mudando a estrutura que você tem normalmente. Então a importância às vezes da gente identificar o calçado, que às vezes assim, a gente acha um calçado, o bichinho está lá, mastigando o seu pé e você está lá, insiste com ele. Uma hora para nada. Aí vem o calo, aí vem a joanete, isso não dói, gente. Existe cirurgia para isso, mas todo mundo que já fez a cirurgia não adianta porque ela volta. Então é uma das coisas que eu percebi que isso foi na prática, quando eu comecei a mudar os meus hábitos de calçado, comecei a dar uma balanceada, então isso melhorou bastante, tá bom? Então é uma coisa para vocês sempre assim, ó, prestar atenção, normalmente os mais antigos, eu sou um pouco também de lá, então sempre tem, porque a gente às vezes usava muito calçado apertado, principalmente a parte do calcanhar aqui, né? Sempre, você vai ver que alguém sempre tem alguma coisa roxinha. Porque algum sapato já pegou ali, já machucou, fez bolha, já está até um calinho, mas já está lá. Tá bom, gente? Por isso a importância da gente estar identificando. Outra coisa muito importante eu não sei se alguém já deve ter visto essa imagem, né? Porém, a gente nunca sabe identificar. Foi outra coisa também que quando eu comecei o curso, eu também estava com a unha bem ruim também. Teve um tempo que eu passei na dermato, o dermato passa vários remédios, só os dermatos ou os médicos que passam a manipulação dos remédios. O podólogo, ele não trabalha com, passa lá na farmácia e compra, não. O dia que um podólogo você passar em algum e falar isso para você, você já fala, tá bom, então, muito obrigado, até mais, tchau, tá? Normalmente a gente usa o quê? Óleos essenciais apropriados para esse tipo de fungo, tá bom? Qual é o grande causador? Alguém faz ideia do que pode ser isso? O que acontece? O sapato, quando você usa tênis, eu não sei se alguém já notou, eu, por exemplo, eu transpiro demais no pé. Então, o calçado, imagina, você sai de casa às 7 horas da manhã, só chega meia-noite. No mínimo que ele vai estar, você pode ver quando você tira a meia, ela está úmida, né? Então, o que acontece? Esses fungos, o grande alimentador é a área úmida. Então também uma importância de quando você tirar, quando você chegar em casa, às vezes não precisa nem colocar no sol, mas você pode, tipo assim, não tem eu, por exemplo, perto de casa eu tenho uma janela assim no fundo, aí eu deixo o calçado lá abertinho para dar uma ventilada, porque ele vai estar ali circulando o ar. Ou como tem uma parte também aqui, né, que para fazer a limpeza, você pode estar passando um bicarbonato dentro, um álcool também, né, ô Matheus, para poder estar higienizando. Outra coisa, se você tá com a onicomicose, você tem que tomar mais cuidado ainda, porque como eu falei, a umidade faz com que ela aumenta, tá? Exatamente. Outra coisa mais importante, se você tá só com o seu dedão lá, contaminado, aí você vai lá, pegou o cortadorzinho de unha, suas unhas outras estão todas íntegras, saudáveis. Se você pegar o cortador de unha, cortar as outras, você também vai passar para os outros, tá bom? Também tem um risco de contaminação. Debaixo dessa unha, quando a gente faz uma limpeza e faz o corte dela para poder tirar tudo isso daí. Então ela cria uma massa. A gente tem que retirar toda essa massa, limpar o local. Aí como a gente falou, a gente usa óleos. A gente tem o óleo de melaleuca, que foi o que eu comecei a fazer uso, e hoje a minha unha é outra coisa, tá bom? Então é uma coisa assim, ó, que em média você vai comprar um vidrinho, em alguns lugares você encontra por 20, outros você encontra por mais. Então é bem importante vocês também, e o resultado
tirar o fungo de uma vez. Por isso, quando a gente tira as fezes, que é essa massa, Que é a queratina ela se alimenta da unha, aí o fungo solta as fezes e fica essa massa pura. Aí a gente tem que fazer emoliência, tirar o peso, fica tudo amarelado. Para aí sim você passar o óleo e aí sim matar o fungo. Aí demora um tempo. E a gente corta também, a gente remove, porque normalmente quando essa unha tá assim, ela começa a ficar oca, né? Acho que se alguém já deve ter tido, ela fica oca, então não faz sentido você deixar ela lá. Ah, mas vai cortar minha unha, vai ficar horrível. Não, ela vai ficar horrível mesmo, isso daí é um processo. Mas você tem que cortar, porque quanto mais curta ela ficar, mais fácil você vai poder fazer a aplicação do óleo, tá bom? Para poder dar. Oi? Não, ela não cai, tá? Você vai cortando, ela não cai. Esse caso de cair é quando você, vamos supor, um exemplo, esse tipo de tênis aqui, ele causa um trauma na unha, tá? Eu já passei por isso também. E o que acontece? Conforme você anda muito com ele, não, é que assim, eu passei essa experiência, eu não estou falando que o seu calçado é errado, mas o que acontece? Se eu andasse um prazo curto, de não muito tempo, ele não fazia nada, mas se eu passasse de muita coisa, filha, a unha assim começa a aplicar com o tênis, e aí eu falei, nossa, minha unha tá preta, mas nem bati, e aí ela caiu. Eu peguei, só encostei assim, ela levantou. Então o que acontece? Ele causa o atrito e vai fazendo um hematoma na unha. O hematoma, depois ele sai e começa a cair a unha sozinha. Só nesses casos que cai. No caso de patologia igual a esses, ele não cai, tá bom? Você vai ter que cuidar, você vai ter que tratar, porque ele não cai, tá? Pode passar? Pode fazer o curso. Os pés diabéticos são uma especialidade da podologia, tá bom? No caso do pé diabético, a gente mesmo sendo, quando a gente se formar a podologia, existe especializações. Eu nem vou abordar muito isso aqui, porque aí vem as especializações, então existem pessoas geriatras, que são os idosos, os diabéticos, que é o caso que abordou aqui. Então são pés que você tem que tomar outros cuidados e aqui eu acho que eu não estou visualizando, mas acho que tem elas ali, mas não é o caso. Pode ver. Só passa os cuidados, pode contar? Bom, como tem as idosas aqui, né? Então vamos lá. Eu também sou idosa, eu tenho 60, olha que lindo, ela tá de graça no olho. Ó, quem tem DM não pode ter úlcera de pé. DM é o quê? Diabetes mellitus, que é aquela diabetes que você tem que tomar a insulina de injeção na barriguinha, no braço e tal. Se você não cuidar desse pé, o que vai acontecer? O diabético, ele não sente o pé, ele perde totalmente a sensibilidade, né? E o que acontece? De repente ele bate, não vê, faz uma fissurinha ali. Essa fissurinha vai crescendo, crescendo. A gente está dando essa aula para vocês, porque às vezes vocês têm em casa avó, né, alguma pessoa com diabetes. Então, ela vai abrindo. E eles não sentem de jeito nenhum. Aí você vai falar, nossa, o pé tá rachado, tá aberto. Você não está sentindo? Não estou sentindo. Essa é uma das causas de acontecer o maior risco de amputação das extremidades, tanto pés como mãos. Geralmente você vê por aí alguns diabéticos sem o pé e sem a mão, porque eles perderam totalmente o tato e a sensibilidade dos pés. Então, isso a gente tem que ficar de olho, né? Então, a gente tem que cuidar. A prevenção é controlar a diabetes, falar para quem tem diabetes, controlar, né? Fazer exames frequentes nos pés, ficar de olho nos pés da pessoa, principalmente em casa. Ela é cuidada pelo médico ou enfermeiro da atenção básica no SUS. E isso é vital para a redução das complicações. Depois eu vou mostrar para vocês a foto que a gente tem, que a gente não pode colocar, de uma pessoa que a gente está cuidando com diabetes. E ela abriu isso aqui da planta do pé dela. É inteiro aberto, né?
É que a gente não pode pôr aqui, senão vocês assustam, mas está ali, a gente está cuidando, está fazendo laser, né, na pessoa, né, para poder fechar. Porque se isso não fecha, é amputação e tchau, entendeu? E isso acaba impactando na vida da pessoa. Porque se a pessoa amputa o pé, é difícil o trabalho, é difícil a vida, né? Muitas coisas são difíceis. Então a gente tem que tomar o máximo. Tem avô, tem avó, vai lá, ó avô, dá licença, ó, deixa eu olhar seu pé aí. Vamos ver se tem alguma coisa, tá? Tome cuidado com os idosos, tá bom? Que os idosos um dia tiveram cuidado com vocês, né? Pode ir. Aí, uma coisa boa para o diabético é o selo de carneiro, né? Tem uma propaganda na televisão que fala que o tal de um creme aí é muito bom. Só que ele tem ureia. Aqui eu tenho esse com 10% de ureia e esse com 3%. A ureia, ela afina a pele. Então, para o diabético, não é bom, tá? Não, aquele da televisão, esquece. Vamos comprar o selinho de carneiro mesmo, que é muito bom para o diabético e para o pé de vocês também, tá? Ele é ótimo para todas as idades. Vamos falar da famigerada leptospirose. Quem sabe o que é isso? Rato, né? A doença do rato, né? Então vocês sabem. Então a gente tem que tomar cuidado quando tem água parada, quando tem água de esgoto, chuva, não ficar descalço, não ficar nadando naquela água, porque a leptospirose, na fase tardia, ela mata, né? Se você consegue tratamento no começo, e a gente sabe que o nosso SUS é uma beleza, você engravida, mas se você não conseguir o tratamento no começo, aí a fase tardia, aí adeus e vela preta, vamos falar assim, né? Pode trabalhar. Não, só estou dando uma risadinha, porque os meninos estão dormindo. Ah, esse aqui é legal. Essa daqui é muito legal, o tétano. Ela é uma doença grave, né, causada pela bactéria tetani. Essa bactéria, ela está muito presente na natureza. A transmissão e a porta de entrada da bactéria é por feridas abertas. Às vezes você não sabe, machucou o pé, né, vai lá, pisa em cima de um caibro na rua. Não, também, o prego sim, claro. Esse daí é, ainda mais se ele estiver enferrujado, que é onde ela entra, né? E no começo ela tem espasmos musculares, dificuldade de abrir a boca, rigidez do pescoço, costa, dificuldade de deglutição e rigidez muscular nos braços e nas pernas. Né? O opistomo é o final, depois quando ele virar, não, agora não, ainda não, deixa eu ler, senão eles não vão entender. Essa parte já é quando a pessoa já está, às vezes, ela aplica. Prevenção. Vacina contra o tétano é indiscutível. Vocês têm que tomar, nós temos que tomar. Ela tem, depois a gente vai entrar na vacina, ver de quanto em quanto tem, ver a carteirinha de vocês, se vocês estão na fase de tomar a vacina contra o tétano, né? Porque não é só jovem, criança, são os idosos também, né? Tem a fase deles, né? E se vocês machucaram esse técnico prévio, lavar com água limpa, qualquer ferimento e corre para o posto. É melhor pecar, né, por ser preventivo, do que você deixar lá, não, amanhã eu vou, depois de amanhã eu vou, e aí a coisa fica feia. E andar descalço, né? Andando descalço, olha lá, tá vendo? Pode virar. Essa é a fase final do tétano, quando você está lá na UTI, né? Aí acontece o quê? Você vira, tá vendo? A rigidez, né? Tá vendo? Esse é o tétano. É pelo pé que passa. E tem outras, assim, se você furar muito também, não é só o pé. Não. Aqui é assim como. A gente pegou alicate, de Tipo enferrujado, você por ele, tem uma porta velha lá, uma porta de ferro, você dá uma dedada na porta.
Ali, se ele tem ferrugem, você aonde tem que tiver identificar ferrugem, e comunicar. Ó, pode ver, vai perguntar, o que você fez? Ah, bati o pé na porta de ferro. Estava enferrujado, você vai tomar uma antitetânica. entendeu? Tem que tomar essa vacina. É a melhor Porque forma de prevenção. Se morre, eles têm que quebrar todos os ossos, porque você morre em rigidez. Nossa, Tá. que gostoso. Essa é a pior. Eu acho que essa é a pior. Mateus, que vai A mudar. gente pega descalço, mas É. por outra. Tem outra forma de transmissão por outras partes do corpo também. Isso. É a principal. Principais vacinas que nós podólogos falamos para vocês tomar. A primeira, né, que é a vacina antitetânica. Ela é de 3 doses no primeiro ano de vida do bebê, reforço aos 15 meses e 4 anos de idade, reforço a cada 10 anos, né? Quando você tem 10 anos que você foi lá, você tem que ver cada 10 anos da sua última vacina. Então, vê lá na carteirinha de vocês quanto tempo falta e vão tomar tetânica, ok? E o HPV, né? A gente não está fazendo nenhuma apologia a sexo, nada disso. É por causa da verruga. Tem a verruga, entendeu? HPV. A verruga é aquela verruga feia que dá na pele, é o vírus HPV. Tá? Então, por isso que a gente fala para as meninas de 9 a 14 anos, 3 doses, pessoas de 15 a 45, 3 doses, imunodeprimido, 3 doses, paciente oncológico, transplantado de órgão, medula óssea, 3 doses, e ela será gratuita no SUS, ok? Pode virar. Aqui está o calendário vacinal, aqui é infantil, aqui é de 20 anos a 59. Febre amarela, hepatite B, duplo adulto, tríplice viral. Né? Aí são as doses. Aí nós com mais de 60, glória a Deus, aleluia. Cheguei lá, a febre amarela, hepatite B, duplo adulto, pneumonia e pentavalente. Gestante também. Não tem nenhuma gestante, mas também tem hepatite B, a duplo adulto e a DPPA, né? Então a gente tem que ficar de olho nas nossas vacinas, cuidar da nossa vacina, cuidar da nossa integridade física, cuidar da nossa pele, né? Não é só cabelo, não é só mão, tem outras coisas também que são importantes. Pode virar. Aqui, depois de vocês ficarem bem chocados, agora vamos fazer uma coisa bem relaxante. Escalda-pé, o que é isso? Você vai lá, pega uma bacia, põe uma aguinha e vão fazer um relaxamento. Antigamente, as avós faziam muito, né? Escaldapé, quem é mais antigo, né, lenha. Põe um pouquinho de sal, umas florzinhas, vai fazer o escaldapé. É gostoso, é relaxante. Ó. Escaldapé, o benefício dele. Relaxamento. Não. Ele é para relaxamento, diminuição do estresse, ativação da circulação sanguínea e linfática, diminuição do edema e a retenção de líquido, controle da ansiedade e insônia, prevenção de varizes e trombose para as moças, tá vendo? E eliminação das toxinas do corpo. Aqui tem um escaldapé que é muito fácil de fazer, de camomila, é uma receita. Água quente, uma bacia, um saquinho de chá de camomila, sabe aqueles chazinhos de camomila? Pode colocar 2 gotinhas de óleo de amêndoa, que óleo de amêndoa não tem em casa, né? Repousar os pés por um período de 15 minutinhos, pode fazer que é uma delícia, né? E também pode fazer massagens, tá? Massaginha no pé, depois um bom creme hidratante. Aqui também tem outra receita. Esse aqui já vai um pouquinho de sal grosso, cravo da Índia, canela em pau, né? Chá de camomila. Aí se você tiver lavando gerânio também, sabe aquelas bolinhas de gude? Você põe
hoje é utilizado. E as massagens, né? Melhor a circulação sanguínea. Também tem a bolinha. Aquela bolinha de tênis, vocês podem colocar lá e fazer a massagem no pé, certo? Vai pra frente, ele evita tendinite e outras dores. Quando tiver dor no pé, vai lá e faz a bolinha, ok? Considerações finais. Agora a gente vai fazer um agradecimento. Nós, futuros podólogos, eu, Matheus, Rosena, agradecemos à comunidade dos Busões por aceitar que fizéssemos os estudos necessários para a vivência da teoria que adquirimos nas aulas e salas de aula. Acrescentamos conhecimentos técnicos e aulas práticas. A gente colocou observação que a gente não fez nenhum diagnóstico, nada disso. A gente só veio mesmo para ver. E também estamos agradecendo a Igreja Metodista de Jundiaí, o nosso pastor Gutenberg, né? Opa! E sua esposa, Casal Barbosa, por ceder o espaço para a palestra de treinamento sobre cuidado dos pés. Muito obrigada. Quem quiser fazer pergunta, alguma curiosidade, ficou com alguma dúvida, Está aberto. Aberta a palestra. Vou falar. Então, uma dúvida em relação à micose de unha, né? Porque há uns anos atrás, aconteceu um acidente. A gente foi para um lugar e a Kombi, eu fui empurrar a Kombi e eu fui uma pedra. E a Kombi pegou no meu pé e quebrou minha unha. Só pra cá, eu não consigo mais consertar, sabe assim? Ela criou uma micose resistente. Se não, aí os pontos tem que tomar alguma coisa, sabe assim? Aí os epiódios do melaleu, mas não tem que resolver. Porque a melaleu tem assim, ela é bem devagar. Bem devagar. Nesse caso, se pegou na matriz da unha, no mínimo 7 meses. Mas tem que ser contínuo. Uma vez ao dia, mas tem que ser todo dia. Você, uma semana sem massagem já dá ruim já. Mas a micose desaparece. Porque a Aparece, mas o melaleu tratamento, no caso, o balão vai tirando a maceração. Porque é incrível, a gente tem uma resistência. Quanto A tempo? gente casou. Quanto tempo? Muito tempo, anos. Anos. Em certa ocasião, na minha adolescência, eu trabalhei num estaleiro no estado do Rio. E eu tomava banho no banheiro universitário público. No banheiro. Infelizmente, o pessoal fazia xixi em qualquer lugar. Eu peguei um problema para o pé até hoje, de vez em quando ela cresce, ainda tem que puxar ela por inteiro. Entendeu? depois a gente dá uma olhada. A gente vai fazendo um tratamento para vocês. Porque tem cura, né? Tem. Então a gente vai fazer e volta. Para nós, parece uma coisa muito Pode falar agora. Tá com uma batinha. Vai.